Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comunicação e Política, dessa vez especial. Vamos fazer aqui uma entrevista com o grande Marcos Polon. Marcos que veio aqui, fez uma manifestação aqui em Brasília incrível. Eu não tinha visto uma manifestação tão organizada, pessoal com um modo de se expressar ali, inclusive diferente, trazendo um movimento diferente, uma organização. O pessoal fez o tal do distanciamento, ficaram ali bonitinho, alinhado. Cara, parabéns para todo mundo que veio nessa manifestação. Agradeço a você também. Peço que você dê um like nesse vídeo, compartilhe o nosso link. Vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Vocês vão ver a importância que é a pauta que o Marcos Polon está trazendo aqui para esse meio de eleitores brasileiros, pessoal que entendeu que é preciso eleger a direita para que esse país possa ter um rumo diferente. Vamos lá então, Marcos Polon, obrigado pelo teu aceite aqui em participar junto com a gente. Espero que a gente leve um conteúdo diferente aí para a galera. Que isso, Fernando, eu que agradeço. Antes de tudo, uma satisfação enorme estar aqui. O pessoal daí não sabe, mas eu sou membro do canal. Então você que ainda não é membro do canal, torne-se membro. Isso é importante para fomentar o desenvolvimento do canal. Eu aprendo muito com o Fernando, sou um dos alunos do Fernando aqui. E você recomendo que faça o mesmo, porque o conteúdo daqui é muito importante, muito relevante. Isso está realmente mudando o Brasil. Eu agradeço as palavras carinhosas e hoje a gente vai tratar de algo que eu acredito ser o âmago do pensamento conservador. É a estrutura básica para você poder defender qualquer outro direito. É aquilo que vai te conferir meios aptos a defender qualquer outro direito. Não adianta, por exemplo, você ter direito à liberdade de expressão se você não tiver como defender. Mas hoje a gente vai falar de direito à vida. É isso aí, estamos ao vivo. O pessoal tá perguntando aí, estamos ao vivo. Hoje é terça-feira, 19 horas 3 minutos. Vamos lá, vamos mandar a ficha que eu tenho umas perguntas para fazer para o Marcos para que ele responda a gente. Pessoal, vamos lá. Todo mundo que está aí na pauta, todo mundo que está aí no chat e tem perguntas para o Marcos Polon, manda as perguntas, eu vou ler todas aqui. Vamos, manda a ficha aí, vamos quebrar as pernas do nosso convidado aqui hoje para que ele tire todas as nossas dúvidas, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, Marcos Polon, teve a manifestação aqui agora, que foi a manifestação que eu comecei citando, e eu fiquei impressionado, porque no primeiro momento eu vi aquela quantidade de pessoas ali participando e eu fiquei na dúvida. Caramba, será que essa galera daqui de Brasília, será que veio de outro estado? Qual é a motivação da pauta, a motivação da manifestação? É mostrar o tamanho do movimento ou você tem ali pontos que você realmente quer esclarecer específico? Enfim, fala pra gente aqui, pra quem tá com a gente no chat que não pôde comparecer na manifestação e que não entendeu direito ou nem ficou sabendo. Fala pra gente especificamente sobre a manifestação. Bom, pessoal, o que acontece, tá? Por muitos anos nós fomos assodados e destruídos na nossa moral, inclusive, pelo Estatuto de Desarmamento. O Estatuto de Desarmamento cria em você um espírito de que você não pode reagir, que você é subserviente, submisso. E por conta disso, houve a demonização por parte da mídia de qualquer pessoa que gosta de arma. Então, arma é coisa de polícia, coisa de bandido, você não pode gostar de arma e aí eles começam a te escrachar, tanto que qualquer normativa que o governo solta, a imprensa fala, isso é para ajudar traficante de arma, e a gente chega a levar 2 anos só cumprindo burocracia, mexendo com papelado para comprar uma arma a 3, 4 vezes mais cara que o mercado negro. Então, o primeiro ponto era falar para toda a sociedade que nós não somos o que a imprensa está dizendo. Por quê? Se você pega e fala, os democráticos, aí põe aquele povo de preto, gritando, queimando tudo, acabando com tudo, no outro dia, ou no mesmo dia, sai um meme no Twitter ou nas redes, com a foto da família de verde e amarelo e os democráticos da extrema imprensa. Nós não tínhamos essa imagem. Então nós pensamos, vamos criar essa imagem, já que não temos, vamos criar essa imagem. Então hoje, quando a extrema imprensa nos chamar de traficante de armas, a gente mostra a foto da manifestação, pessoas pacíficas, ordeiras, todas as famílias reunidas ali, criança, idosos, todos em fila, certinho, respeitando. Então a nossa preocupação foi que a gente respeitasse ao máximo das regras, porque quem tem acesso às armas hoje no Brasil é um preciosista, ele busca respeitar as regras o máximo possível, porque sabe que é muito difícil você ter acesso às armas no Brasil. Então a ideia foi criar esse impacto, criar essa imagem, levar 4 pautas definidas. Então nós tivemos aqui pessoas de todos os estados, sem exceção, representantes de todos os estados subiram no caminhão e falaram que as pautas eram ampliar e manter os nossos direitos, que a imprensa vem batendo muito. Segundo, apoio ao presidente e que as instituições funcionem de forma harmônica.
Então não era contra a instituição A ou B, não. O legislativo atuando dentro dos seus limites, o executivo atuando dentro dos seus limites, o judiciário atuando dentro dos seus limites, é só o que a gente precisa. Por isso escolhemos 9/7, o dia da constitucionalista. Interessante é o seguinte, nós ganhamos o jogo. O presidente é nosso. É só deixar ele trabalhar, fazer o que ele tem a atribuição de fazer, que ele muda o Brasil. Nós ganhamos. Estão tentando atrapalhar fora das regras do jogo. Então nós não precisamos pedir nada extraordinário, nada que rompa qualquer coisa, só que respeitem as regras do jogo. A terceira pauta era que se estabelecesse uma espécie de segunda emenda aqui, que na Constituição Federal constasse o direito fundamental à legítima defesa e aos meios aptos de legítima defesa, que é acesso às armas de fogo. E claro, a quarta pauta é apoio ao nosso presidente, que é quem está capitaneando tudo isso aí. Até eu recebi algumas críticas. Não era para subir político nenhum e tal, não sei o quê. Aí subiu o Eduardo, né, no caminhão. E ficou do começo até o final. Mas o que as pessoas não entendem é o seguinte, o Eduardo, primeiro que foi uma surpresa, eu não sabia, ele chegou para a manifestação, não sabia que nenhum político ia, porque a nossa pauta, o pessoal tem medo de apoiar. Ele chegou no começo, subiu, foi até o final, e o Eduardo, ele não é um político, ele é praticamente um ativista dessa pauta. Então, a família dele se ofereceu em sacrifício para tentar mudar os rumos do Brasil. O pai dele quase morreu por causa disso. Então, eu poderia dizer não a qualquer pessoa naquele caminhão. Até para minha mãe, se eu falasse, filho, vou subir. Jamais faria isso, evidente. Mas, para o Eduardo, jamais. O Eduardo é um sujeito que eu tenho muita admiração. Fiquei muito feliz dele estar lá. E, sim, estávamos apoiando o presidente e pedindo que eles entendam a importância de respeitar essa pauta. Veja, um presidente foi eleito com mais de 57 milhões de votos, não foi prometendo reforma da Previdência, não foi prometendo uma economia pujante, foi fazendo arminha com a mão. Foi fazendo arminha com a mão. Então o legislativo tem que entender que essa é uma pauta promissora. Nós mostramos organização, poder de mobilização e capilaridade. Nós estamos em todos os estados, então o sindicato não tem mais dinheiro para fazer isso. O povo ali, teve gente ali, comentei contigo, que vendeu bicicleta e televisão para estar aqui na quinta-feira. Então é gente que está disposto a se sacrificar para poder fazer sua voz ser ouvida. Esse foi o ponto, o ápice da manifestação. Mostrar para os políticos, para a sociedade, para a extrema imprensa, que nós somos pacíficos, somos ordeiros, porém somos muito atentos e organizados. Temos poder de mobilização e vai ser muito bom se o legislativo entender que essa é uma pauta que pode ser trabalhada, inclusive para o bem da vida pública deles. Afinal de contas, esse ano tem eleição, daqui 2 anos tem de novo, e esse povo que vem na quinta-feira vota. Exatamente. Tem um ponto, você está falando do Eduardo subir no carro de som. Eu acho interessante porque, primeiro, o Eduardo ele não começou agora a defender o ponto das armas. Então, antes da pauta ser feita através de manifestações, o Eduardo já vem nessa pauta, então seria injusto falar que o Eduardo está fazendo tá aproveitando politicamente aquilo ali, é bobagem isso. Um outro ponto, Marcos, é um ponto que eu coloquei aqui no título da nossa transmissão, que é o seguinte, direito à vida. É muito interessante quando a gente vai estudar, quando a gente vai ler sobre filosofia, a questão do direito à vida que é trazida pelo Estado. Por quê? É interessante a gente ver a promessa que o Estado faz. É curioso. O Estado garante ao Marcos, garante ao Fernando, garante a você que está aqui com a gente o direito à vida. Ou seja, eu vou te dar o direito de você viver. Primeiro, a vida não é um direito. A gente não conquistou esse direito num determinado momento. Os romanos começaram a se organizar e conquistaram o direito à vida. Não. O direito é um dom. E o direito ele é um dom que... A vida é um dom. E a vida é um dom que só pode ser dado por um, que é Deus. Perfeito. Deus nos deu o dom da vida. Não é um direito, sabe? Não tem governante que possa retirar esse direito. Não tem um governante que possa dar o direito à vida. A vida nós ganhamos e a vida foi dada por Deus. Cabe a cada um de nós fazer a defesa da própria vida. Lutar pela nossa vida, inclusive impedindo que outros que queiram tirar a vida dos seus próximos consigam esse feito. Então, é muito interessante nós vermos, Marcos, como o Estado ele tenta se apoderar de tudo, até daquilo que não é dele, até daquilo que é natural, daquilo que é divino, transcendental e passa a ser natural por uma dádiva divina. É muito interessante a gente ver isso e ter essa compreensão, porque sempre que você vê ações do Estado relacionadas à arma, à segurança pública, são sempre ações que são ditas, né, são pronunciadas
como um direito à vida. Mas é interessante, Marcos, observar aqui, e aí eu quero a tua opinião, é interessante observar que sempre que o Estado vem para dar a vida, ele quer te retirar exercícios que você pode ter para defender a si mesmo. Então o Estado vem para te dar a vida, aí ele vai falar sobre propriedade privada. Ele vem para te dar a vida, ele vai falar sobre posse de armas ou não. Ele vem para te dar a vida, ele vem falar que você é obrigado a se alistar no exército, que você é obrigado a ir para uma guerra que você não sabe qual é a motivação. Então esse exercício, né, esse direito à vida que o Estado vem para dar. Marcos, fala um pouquinho pra gente, qual é a relação do direito à vida, quem realmente pode resguardar esse direito do cidadão de viver e viver em paz? Bom, para responder bem curto, e eu costumo ser bem direto, para ser mais curto que coice de porco, quem tem que defender sua vida é você. Quem tem que ser o responsável pela defesa da sua vida, da sua família e do seu patrimônio é você, é o indivíduo. Isso é uma escolha que eu faço antes de comprar qualquer coisa, antes de ter uma arma de fogo. Eu tenho 4 filhos pequenos, sou casado, e lhe digo, se um vagabundo entrar na minha casa, eu vou reagir nem que seja com uma colher de sobremesa, porque defender aquilo ali, que é o que eu tenho de mais precioso, é muito mais importante que qualquer estatuto, qualquer porcaria. E o fato de ter acesso a armas ou não é só uma consequência de uma decisão que eu já tomei há muito tempo. As normativas brasileiras são cruéis a ponto de tirar do homem de bem o seu direito mais sagrado, que é poder defender seus filhos, defender sua vida, defender sua esposa. Imagina o terror que é para um sujeito que tem a sua casa invadida, sua família destruída e não pôde se defender, porque o Estado tolheu dele aquela escolha. Ah, mas aí a extrema imprensa vai dizer, você pode morrer, vai ser perigoso. Meu amigo, morro 2 vezes, morro 3, morro feliz, ao invés de ver minha família desgraçada. Esse é o ímpeto do homem cristão, esse é o ímpeto do servo de Deus, esse é o ímpeto do sujeito homem, que põe a sua vida a serviço da sua família. Então o fato de eu ter uma arma é só um acessório que vai me garantir mais chance. Mas se eu não tiver nada, se eu tiver um palito de dente, eu vou reagir igual. Porque o que tem ali é o que eu tenho de mais sagrado. Aquele núcleo duro ali, é ali onde o Estado não pode mexer e ele mexe. A nossa Constituição ela tem um aspecto muito interessante, porque quando você pensa nos movimentos no constitucionalismo, como todo, no fenômeno dos movimentos constitucionais que surgiram em todas as civilizações, veja, a Constituição servia exclusivamente para limitar o Estado. Então, camarada Estado, aqui não. Nesse pedacinho aqui você não apita. Então, se eu estou vivo, se eu trabalho, se eu tenho direito à defesa, aqui você não vem. No Brasil, por conta das influências que nós sofremos, a gente tem uma Constituição completamente deturpada, que transforma privilégios em direitos, com muitas aspas, e os direitos que realmente são caros, que deveriam representar uma barreira ao Estado, são praticamente desprezados com aquela teoria de que não existe direito absoluto. Vamos relativizar, vamos modular isso aqui. Então aquela barreira de proteção que a gente tinha ou deveria ter, serve apenas para falar, olha, estou te dando mais, você tem o direito à propriedade, que também é dado por Deus, sagrado. Só que ele tem que cumprir a função social, então se entrar eu não posso tirar. Você tem o direito à vida, mas se eu quiser matar o bebê que está na barriga da mulher, eu posso, nas condições A, B, C e D. Você tem o direito a se defender, porém... Então, eles camuflam de direitos aquilo que deveriam ser imposições ao Estado em uma verdadeira proteção vertical, onde nós nos defenderíamos. A Constituição seria esse guarda-chuva, e eles vêm e nos abraçam para bater nossa carteira e tirar esse direito. Isso que eu não estou falando nem dos efeitos horizontais desses direitos que nos garantiriam a defesa além muros, dos pares que possam nos atacar, dos bandidos criminosos, é a defesa do Estado. E foi exatamente como você disse, o Estado vem usurpar aquilo que Deus nos deu, fingir que é o Estado que nos assegura, quando na verdade é aquele abraço de urso que vem só para bater sua carteira. Exatamente. Tem um ponto, Marcos, que você está falando e eu estou me lembrando de um ponto que é um ponto que eu adoro esclarecer e lógico, você vai poder esclarecer muito melhor do que eu, que é o seguinte, Marcos. Quando a gente fala em armas, o cidadão ter uma arma de fogo, o primeiro argumento que a gente vê, o primeiro argumento que a gente ouve, principalmente da grande imprensa, é o seguinte: olha, armas tudo bem, eu até sou a favor, mas no Brasil...
Se o cara tiver uma arma e o cara estiver no trânsito e ele levar uma fechada, ele vai puxar a pistola dele e vai executar o amiguinho que está do lado. Excelente. Então a gente não pode liberar armas no Brasil. E eu gosto, porque quando você lê sobre liberalismo, você vê o seguinte: qual é a maior regra do liberalismo? É você ter uma abertura de mercado. Quando você tem concorrência, você melhora a qualidade do produto e beneficia o cliente. Então você tem um açougue. Se abre um açougue do teu lado, é uma lei de mercado que a qualidade do produto vai melhorar pela competição e o cliente final vai ser privilegiado. O que a gente vê no ponto das armas que a imprensa não tem capacidade de ver? Eles não veem o seguinte: se nós conseguíssemos um porte de arma, uma posse de armas, o que aconteceria? O camarada, antes de ele dar uma fechada, antes de ele agredir, antes de ele buscar ofender, ele na mente dele, ele vai saber que pode ser que, aquele cara pode ter uma arma para se defender. Porém, hoje, na situação que a gente vive, com a total certeza da impossibilidade de defesa, as pessoas têm atitudes ridículas, atitudes idiotas. É o cara que está na fila de uma boate, o outro pisa no pé dele, ele dá um soco na cara do cara. Sim. É o cara que está no trânsito, aí o outro se aproxima muito da traseira dele, ele começa uma perseguição, começa a provocar uma parada para poder agredir, porque ele sabe que não tem chance de defesa. Se ele tem um pouquinho de capacidade, veja só, o cara tá lá, o cara luta uma arte marcial, o cara luta judô, ele já se assegura, não, porque eu sou lutador de judô, e vai querer quebrar o cara na porrada, porque é um país totalmente jogado na selva, onde ninguém tem segurança de nada. Quando nós falamos sobre porte de arma, nós falamos sobre o aumento da segurança da defesa, não do ataque, porque o ataque ele já é feito. Nós somos um país com 60 mil assassinatos. Exatamente. Sabe, você falar assim, não, mas se liberar arma vai ter mais, vai ser 80. Pelo amor de Deus, gente. Que mundo vocês vivem, gente? Essas pessoas que estão matando, o menor que chega numa parada de ônibus 6 horas da manhã com a faca de mesa para roubar celular de 15 homens, esse moleque faz isso porque ele sabe que em terra de cego quem tem um olho é rei. Na terra do desarmamento, quem tem uma faca de mesa, meu amigo, é o Rambo. Então o cara chega hoje para tocar o terror mesmo e sabe que o ataque é garantido, a defesa não acontecerá jamais. O que você tem a responder, Marcos, para esse questionamento, essa acusação que a grande imprensa faz de que o cidadão brasileiro ele não está preparado psicologicamente, emocionalmente, intelectualmente para poder se defender? É preciso que nós tenhamos uma força organizada para que nos defenda, ou seja, polícia do Estado. Bom, o que acontece? Ao longo de mais de 30 anos de desarmamento pesado, que vem desde a década de 90 sendo trabalhada pela ONU e aquela coisa toda que vocês daqui desse canal sabem, o resto do Brasil não sabe, então a importância de você se tornar membro e estar aqui para você conhecer isso aí, porque quando eu falo isso fora de um ambiente aqui, por isso que eu estou muito feliz de falar aqui, o pessoal fala, não, você é o cara do chapéu de alumínio. Mas não, aqui a gente estuda, então quem estuda sabe que isso não é por acaso, não cai do céu. A questão do trânsito específico ou dos homicídios que acontecem em situação, o sujeito tá bravo lá e dá um tiro, é muito interessante você observar o seguinte. Foi registrado, salvo engano, em 2018, mais de 700 tiroteios no Rio de Janeiro. Dá mais de 2 por dia. Dava uma cacetada, 780 e uma cacetada, dá mais de 2 por dia. Então já é um bang-bang. A diferença é que a gente só morre. A gente só morre. Os outros não, estão se matando lá e matam a gente também. E a questão cultural da arma, vamos pegar o Paraguai. Paraguai, você que está aí, você acha que o IDH do Paraguai é maior que o nosso? Você acha que a cultura do Paraguai são grandes eruditos da cultura armamentista e por isso eles têm liberdades? Não, eles têm liberdade lá porque o Estado respeita o cidadão paraguaio de uma forma que não respeita aqui. Os índices de criminalidade do Paraguai são infinitamente menores que os nossos. E lá, sabe o que você faz se você for cidadão paraguaio? Você vai numa loja, apresenta uma cédula de identidade, compra uma arma, põe na cintura e vai embora. Não é essa loucura aqui. E o crime que tem no Paraguai é na região de fronteira, que é de onde eu venho, eu moro ali perto da fronteira do Paraguai, sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, é da região de fronteira onde os brasileiros estão se matando lá agora. Então o que acontece? Você vê situações em que o IDH é menor, a cultura é um pouco mais difícil, não tão trabalhada como aqui, e lá eles têm muito mais liberdade.
Por quê? Porque a gente comprou essa narrativa de que vai todo mundo se matar na rua. E a arma, ela causa um outro fenômeno que é muito interessante, você tocou nele, que é o seguinte: se todo mundo pode estar armado, isso gera um temor de que isso se concretize. Então o vagabundo não vai assaltar a luz do dia tranquilo, porque pode ter alguém naquele carro armado, pode ter alguém no carro de trás armado. Teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos que uma campanha para que as mulheres de um determinado estado aprendessem a atirar, só a campanha reduziu em 93% os índices de agressões às mulheres. Então, o que você acha que é melhor para uma mulher? Um textão no Facebook, um X de batom na mão e uma foto no Instagram assim? Ou uma Glock na bolsa? Uma Sig Sauer na bolsa? Uma arma que funcione na bolsa? Eu tive alguns debates com alguns polícias armamentistas que o sujeito estava, eu estou fazendo a lei que vai complementar a Maria da Penha. Eu falei, meu amigo, isso não resolve. Você quer papel? Então dá um calhamaço de papel, isso não resolve. Então isso são mitos que se criam, que não tem cultura para ter arma. Nós temos mais ou menos a mesma idade, devemos ser contemporâneos, talvez você já tenha um pouco mais velho que ti. Mas o que acontece? Eu fui criado num ambiente onde todo mundo tinha arma. Meu pai tinha arma, meu avô tinha arma, meu bisavô tinha arma, meus tios tinham arma, o vizinho tinha, o outro tinha, todo mundo tinha e portava. Eu sou de uma época onde meu pai foi ao Paraguai, comprou uma pistola, passou na alfândega, pagou a diferença do imposto, levou na delegacia de polícia e saiu de lá com o registro e com o porte. E ninguém saia se matando na rua. E não é só porque você fica mais cuidadoso, porque existe a possibilidade da outra pessoa também ter arma. Tem um aspecto que vai além disso. Quando o sujeito compreende o que é aquilo que ele tem nas mãos, como diz o Charlton Heston, aquela coronha de madeira, aquele canudo azul de ferro, é um dos objetos mais simples, que dá ao mais simples do homem, ao mais comum do homem, a mais incomum das liberdades. Ele vê que aquilo não é um brinquedo, não é para ficar abanando na rua, não é para ficar fazendo bravata. Então, as pessoas de bem que adquirem armas tratam isso com respeito, tratam isso com o grau de cuidado que deve ser tratado. Quem fica dançando e chacoalhando arma e dando tiro para cima é vagabundo que vê naquilo lá um objeto do mal. Essa é a grande diferença. Para o criminoso, aquilo é um objeto para causar o mal e produzir violência. Para o homem de bem, para o homem cumpridor das leis, aquilo é um objeto comum que dá ao mais comum dos homens a mais incomum das liberdades. Por quê? Porque permite que você decida se você vai defender a sua vida, a sua família, o seu patrimônio e principalmente a sua liberdade. Porque a gente costuma dizer no ProArmas que não é sobre armas, é sobre liberdade. E isso é o grande contexto que eles não entendem. Quando eu reajo a uma agressão, eu não estou usando violência. Quem está usando violência é o agressor. Eu estou usando força. A arma na mão de um homem de bem é um instrumento de força. A arma na mão do vagabundo é um instrumento de violência. E isso faz com que a gente possa imaginar que um dia tenhamos um país livre, um país com menos crime. Por quê? Porque quanto mais armas nas mãos de pessoas boas, menos ocorrências terríveis, como várias que a gente vê todos os dias, 60 mil homicídios. Isso é mais do que soldado americano morreu na Guerra do Vietnã em 10 anos. E aí a gente vai poder ter um sistema onde um homem bom pode parar um homem mau. Porque a única coisa que pode parar um homem mau armado é um homem bom armado. Exatamente, perfeito. Obrigado, Marcos Paulo, por você estar aqui. Essa pauta é uma pauta importantíssima que a gente tem que aprender, que a gente tem que ouvir vocês que estão batalhando essa luta aí. É uma luta em muitos aspectos técnicos. O Brasil é um país que é muito leigo na questão do armamento. E dentro, eu não estou falando da esquerda, não estou falando do cara que assiste Globo News, estou falando nós aqui, a galera da direita. A galera da direita ainda tem muita dúvida sobre esse ponto. E vamos lá, vamos ler aqui as perguntas que o pessoal está mandando no Superchat. Agradeço a Samia, se tornou membro do canal. Nelder Almenara. Abração, Polon, sou seu seguidor e do Fernando Melo. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Nelder. Tartarugas, saudações de Santo Anastácio, São Paulo. Valeu, obrigado. Daniel Andrade, obrigado. O Fábio Salati está perguntando, existe alguma lista estatal de possuidores de armas de fogo? Se tiver, não deveria. Mas poderíamos consultar os famosos defensores do desarmamento. O cara que tem arma, ele é listado pelo Estado? É listado pelo Estado. Existem hoje 2 sistemas no Brasil, que é o SIGMA, que é no Exército, que são os atiradores esportivos, caçadores, colecionadores, atiradores, o famoso CAC, e tem o SINARM, que é quando você compra na Polícia Federal. Nos 2 você fica registrado, eles sabem a origem da sua arma, para onde que ela vai, para onde que ela foi, tudo que você fez, você tem que ficar renovando isso, então o controle é muito rigoroso, porque isso visa principalmente controlar
a população. Quando você fala de controle de armas, você não está falando de nada além disso, controle. Não é para segurança, não é para combater crime, não é para nada, é para controle. Eles querem ter o controle. Não existe nenhuma relação entre controle de armas e redução de criminalidade, não existe nenhuma relação entre meios de monitoramento de arma, numeração, QR Code, chip, essa coisa toda, com diminuição de crimes. Não tem isso. Porque sempre quem tentou fazer fracassou, tentaram no Canadá, tentaram em Chicago, tentaram na Austrália, fracassaram, fracasso retumbante. O que eles querem é controle. Então, você vai ter isso sim, e aí eu recomendo a vocês lerem Hitler e o Desarmamento, que logo no começo fala a história de um atleta que ganhou, judeu, que ganhou medalhas no tiro esportivo, e o Brasil sempre se destaca no tiro esportivo. A primeira medalha de ouro do Brasil numa Olimpíada foi no tiro. E aí ele ganhou a medalha tal, e precisou, por causa, na situação lá, registrar suas armas. Mudaram, antes de Hitler entrar no poder, impuseram a obrigatoriedade de registro das armas. Certo? Anos depois, Hitler tomou o poder e aí determinou o desarmamento. E esse sujeito teve que entregar suas armas porque está tudo registrado lá, bonitinho e tal, não sei o quê. Bom, 2 anos depois que desarmaram esse atleta olímpico, ele morreu num campo de concentração. Então, por isso eu digo, não é sobre armas, é sobre liberdade. Nós temos que ter a consciência de que um Estado que oprime o seu cidadão a ponto de tirar dele, gente, veja a gravidade disso, Fernando, tirar dele o direito de decidir se ele vai poder, num momento derradeiro, defender sua esposa, seus filhos, sua própria vida, é um Estado que está disposto a te tirar qualquer coisa. Te tira a hombridade, te tira o brilho no olhar, te transforma em escravo. Tem até um meme que está correndo agora, bem interessante, daquele filme do Django, sabe? Um escravizado, destruído. Django escravo. Aí quando ele taca a arma, tudo Django livre. Então é essa a ideia por trás. É nos tirar a liberdade. A gente está falando aqui de cadastro e tal. Quantos CACs a gente tem no Brasil, pô? Aproximadamente 300 mil e subindo. Esperamos que com a divulgação que isso existe, porque muita gente não sabe nem que existe... E melhorando o acesso, desburocratizando, a gente quer subir até o final do ano para 500 mil. E se Deus quiser, ano que vem para 2 milhões. Porque você que está aí vendo, não é complicado. O mesmo trabalho que você tem, que é chato, é difícil, tal, é tudo complicado. Mas, enfim, o mesmo trabalho que você tem para comprar uma arma no Sinarme. Você não vai poder treinar, não vai poder usar. Vai usar aquilo com peso de papel em casa. Compra munição pouca. E não pode tirar de jeito nenhum. O mesmo trabalho que você tem aqui, você tem para fazer isso no Exército. Aí você pode pegar sua arma, treinar todo dia se você quiser. Você pode comprar até 5 mil munições se for calibre permitido. E aí ter aquela perícia que a imprensa também é outro ponto que bate. Que é falar, mas olha o perigo, você tem uma arma e não sabe usar. Poxa, mas no Sinarme, que é aquele do cidadão para defesa, vocês não deixam a gente usar. As instruções normativas te permitem treinar 2 vezes ao ano. Então como que você pode querer tratar desse aspecto? Não pode treinar, mas eles não deixam. Então eu recomendo, você que está assistindo, procure conhecer o mundo do atirador esportivo, torne-se atirador esportivo, tá? É a mesma burocracia, você vai lá, se cadastra no Exército e vai poder treinar todo dia. Agora uma dúvida aqui que me bateu é a seguinte, Marcos, temos 300 mil atiradores hoje, né? Eu imagino que esse número já cresceu de 1º de janeiro de 2019 para cá. Com certeza. Com a discussão, já muitas pessoas já devem estar correndo para ir para um stand de tiro, começar a praticar, entender o que é uma arma e tal. Agora, quantas pessoas você colocou ali na manifestação? Um pouco mais de 5 mil. 5 mil, ou seja, eu tenho uma briga aqui no canal que é a seguinte: Bolsonaro teve 70 milhões de eleitores. Quando a gente vai para a rua, numa manifestação pró-Bolsonaro, nós não colocamos 7 milhões. Nunca conseguimos colocar 7 milhões. A gente colocou 6 na maior manifestação. Ou seja, de todo o eleitorado do Jair Bolsonaro, nós não conseguimos converter 10% dos eleitores em militantes. E pelo que eu estou vendo, nós também estamos com o mesmo problema nos CACs. Porque nós temos o cara que já conhece a arma, já sabe o que é, já sabe o que ela propicia à sua vida pessoal, à sua liberdade individual, e mesmo assim ele não se tornou ainda um militante pela causa, que é um ponto que a gente tem que trazer no Brasil hoje. O que você tem a dizer para toda essa turma que já está nesse mundo das armas, que já é
atirador, que já é colecionador e que ainda não entendeu a necessidade de dar mais um passo. Existe um passo além de você ser um colecionador, ser um atirador. Existe o passo de você passar a militar por essa causa. Manda uma mensagem para essa galera, Marcos. Bom, a questão é a seguinte. Se você é atirador, colecionador, caçador, você sabe que a gente nunca se manifestou e nunca fez nada desse tipo com medo de retaliação. E nós fomos ficando calados ao longo de muitos anos. E a repressão e a retirada de direitos foi acontecendo de forma paulatina e gradativa e sem misericórdia por parte do Estado e dos desarmamentistas. A gente se assemelha a um sapo na panela que está sendo cozinhado aos poucos e só vai se dar conta disso a hora que a água começar a ferver, e aí vai ser tarde demais. Você que é atirador esportivo, eu entendo que você já viu clubes sendo fechados simplesmente porque se levantaram contra algumas injustiças praticadas pelo Exército. Eu sei de vários colegas atiradores que perderam o CR, perderam arma, perderam isso porque fizeram reclamações por terem sido mal atendidos em algumas repartições públicas. Só que a questão é a seguinte, meus amigos. Ficar quieto e tentar manter o low profile, o homem cinza e não aparecer, não está dando certo. A gente está só levando taca. Vamos tomar consciência que nós somos cidadãos ordeiros, honestos, e se nós não levantarmos a nossa voz para fazer com que o Estado nos respeite e o presidente possa fazer aquilo que ele se propôs a fazer na campanha e que estão impedindo, ninguém vai fazer isso pela gente. E nós seremos mais uma vez massacrados, porque diferente de antes, agora eles nos viram. Até muito pouco tempo atrás, ninguém sabia o que era CAC. Ninguém tinha a menor ideia que esse universo existia. Então a gente conseguiu fazer tudo no perfil baixo, viver no perfil baixo. Só que, no entanto, pensem, nós elegemos um presidente que foi eleito fazendo arminha com a mão. Nós elegemos um presidente que levantou essa pauta como pauta principal. Então não dá mais para se esconder. Então o negócio é o seguinte, para resumir. Já nos viram. A questão é, seremos vistos como homens ou como um amontoado de covardes e bunda moles que não tem hombridade sequer de se levantar e lutar por aquilo que acredita? Porque eu vi aqui em Brasília, numa quinta-feira, embaixo de um sol de lascar, lugar longe, viagem cara, mais de 10 aviões cancelados e vieram homens e mulheres cumpridores da lei de todos os lugares do Brasil. E é a vocês, a cada um de vocês que estava aqui fritando debaixo daquele sol quente, que eu devo isso. Porque não é sobre armas não, Fernando. A minha luta não é sobre armas, é sobre liberdade. Se eu venho aqui e deixo minha família quase um mês sozinho em casa, é porque minha esposa olhou nos meus olhos e falou para mim, você não vai permitir que o Brasil se torne uma Venezuela, nem que isso te custe a vida. Então você vai. Você vai. E eu sei que esses 5 mil que estiveram aqui comigo estão comigo sim. Não por armas, mas por um país livre. E ano que vem seremos 50 mil, se Deus quiser. Pelo menos. Amém, amém. Marcos, quando eu vi as imagens da manifestação, não pude ir no dia, eu estava apresentando o Boletim da Manhã lá no Terça Livre. O Ítalo foi, o Rafael Fontana foi para cobrir, gravaram imagens pra gente. Agradeço você lá, a gentileza de ter feito ali a entrevista de improviso, agradeço demais. Quando eu vi aquela imagem, a primeira coisa que eu pensei, caramba, que maneiro. Olha lá, tá minha internet. Ah, tem um download de 88 MB, meu. O meu upload. Cortaram mesmo. Olha lá, o upload. Não, tá bom. O upload tá top, pô. Aê, pessoal, parece que voltamos. Não? É, meu amigo, George Soros, aquele velho corno, não dorme. Com certeza ele tem arma. Eu duvido que o Soros não tenha uma arma debaixo do travesseiro na gaveta. Pessoal, vamos lá, eu vou explorar aqui ao máximo possível a presença do Marcos Polon aqui. Vamos aqui, agora foda-se também, já estão derrubando a gente, estão que se lascem. Então agora bora botar pra lascar, Marcos Polon. Bom, você estava falando aqui, a pergunta cultural que eu fiz é, o que ainda impede, né? Porque a gente tem um presidente que quer, que é o povo que quer arma. Isso. Então volta do começo que eu acho que não pegou nada da sua resposta. Certo. A minha pergunta é, o que ainda impede que a gente consiga dar ao cidadão a posse mesmo da arma? Vamos lá. Igual eu estava falando, você falou que sonha num dia em que o brasileiro possa fazer uma manifestação armada. Por que não dá hoje, não vai dar no que vem, e nem no outro ano, e nem no outro ano, nem no outro ano? Porque o problema não é de legislação.
A nossa luta é cultural. O nosso embate é na cultura. É quebrar esses paradigmas. Então hoje, uma emissora muito grande do Brasil, vou dizer até que a maior talvez, dizem que é, né? Porque para mim maior agora é o pessoal daqui, tá? Que tem um programa dominical que passa domingo à noite. Ligou para algumas pessoas que eu conheço e falou: indica alguém para falar da pauta de armas para fazer um contraponto ao da eu falei no da Record. Falou, aí indicar, aí o pessoal falou: não, tudo bem. Daí falou: não, mas o negócio é o seguinte, indica alguém que não seja o Marcos Polon, não seja o Benê Barbosa, não seja o Fabrício Rebelo. Porque eles sabem que a questão é cultural. Então, quanto mais pessoas entenderem que não é sobre armas, é sobre liberdade, que isso não vai virar um bang-bang, que uma pessoa boa armada vai parar uma pessoa ruim armada, que tem que ter acesso ao treino, nós estamos construindo cultura. A ideia dessa manifestação foi justamente isso. Eu acreditava, Fernando, que o brasileiro não lutava por liberdade. Aí o que eu fiz, né? Falei, bom, vou ter uma aula de filosofia. Chamei a Bruna Torlai, que é um gênio, um espetáculo, uma gigante. Fiz uma live com ela e ela me deu um sabão, me deu uma aula. Falou, não, brasileiro luta por liberdade, sim, tanto que a desobediência civil no Brasil é institucionalizada. Aqui tem a lei que não pega. Isso é um exemplo de desobediência civil. Aí eu falei, bom, Bruno, então parece que o problema é falta de identidade histórica. Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, você tem a terceira segunda-feira do mês, dia de Martin Luther King, todo mundo se levanta pelos direitos civis. Você tem o 4 de julho, todo mundo se levanta. Você tem a outra data tal, ninguém precisa falar nada. Então 4 de julho, não é para pôr fogos. O pessoal tocou sarrafo, foi lá, comprou, o troço pegou fogo e fogos, e a coisa mais linda, até onde tem um monte de povo esquerdista Nutella lá. Porque eles têm identidade cultural. O brasileiro se permitiu perder isso muito fácil. Então por que a gente fez a manifestação no 9/7? Porque foi o dia em que brasileiros se levantaram contra um ditador que rompeu a Constituição. E o que a gente estava pedindo na manifestação? Que os poderes respeitem a Constituição. E esse ditador que rompeu a Constituição e matou brasileiros nas trincheiras, esse mesmo brasileiro aí, ele inventou um troço que chama R-105, que impede você de comprar calibres mais fortes. É uma coisa que existe desde aquela época, desde 30. Então, até pouco tempo atrás, a polícia só podia ter um 38 em Barrela por causa do ditador Getúlio Vargas, que enfiou goela abaixo o R-105. Então, no dia em que os brasileiros morreram lutando contra esse ditador, que é comemorado no 9/7, nós criamos o Dia Nacional de Luta pela Liberdade e contra o Desarmamento. Então, ano que vem tem de novo, no outro ano tem de novo, e daqui 10 anos tem de novo. Até quando? Até o dia em que colocamos na Constituição a garantia fundamental à vida acompanhada do direito à legítima defesa e do direito de possuir e portar armas de fogo, igual acontece na Constituição americana. Aí você fala, bom, daí acabou? Não! Aí que começou. É aí que começou. Aí nós vamos lutar para manter esse direito, para mostrar que o sujeito que gosta de armas e busca comprá-las de forma lícita é um sujeito ordeiro e não uma ameaça. Ordeiro a ponto de poder andar com ela na rua, eventualmente se manifestar. Então, vai existir um dia que vai ter uma manifestação com as pessoas armadas aos modos dos Estados Unidos? Talvez exista. Mas isso é mais provável para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Eu me desanimo com isso? Não. Porque se eu saio de casa hoje para estar aqui, passando os perrengues que eu estou passando, não é por mim mais. Porque não é pela arma. É por liberdade. E quando a gente luta por liberdade, nós fazemos isso pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos. Porque a pior coisa que pode acontecer para um pai é no leito de morte saber que vai deixar para o filho de legado a escravidão. E isso eu jamais vou admitir. Jamais. Exatamente, amém. Marcos, eu vou fazer uma sugestão para você e coloco aqui o canal também à disposição aí, sempre que vocês quiserem comunicar alguma coisa, falar alguma coisa, o canal está à disposição dessa pauta, que é uma pauta cerne aí do conservadorismo. Vamos levantar uma campanha, Marcos, dentro dos clubes dos atiradores, para que eles entendam que eles precisam sair dos clubes, já que um dia eles entraram por compreenderem a importância de ter uma arma, que eles agora saiam dos clubes de tiro e vão todos para as ruas militar em favor dessa liberdade, em favor dessa grande benesse que pode chegar
para o povo brasileiro. E aí a gente começa uma campanha cultural, porque igual você está falando, aí não é o fim, quando a gente conseguir colocar isso na Constituição, é o início. E é o início também, depois de uma guerra cultural nossa, para mostrar para o cidadão de bem que ele precisa se informar, que ele precisa perder o medo, que ele precisa entender que hoje ele vive num mundo cheio de armas. Exatamente. Só ele que não tem. Se você me permitir uma observação, o que é mais importante? Um Rolex ou a sua vida? Pois os mesmos caras que advogam, que lutam pelo desarmamento, e eu não vou citar nomes aqui, é só você botar Rolex e segurança armada no Google que vai ter, senão vão atrapalhar o desenvolvimento do seu vídeo. Ele tem uma escolta armada de 5 sujeitos fortemente armados, não é para proteger a vida dele, não é para proteger joia, patrimônio. Agora, essa burocracia toda, essa limitação toda, tira do sujeito simples, do entregador, do Uber, do mototáxi, do caminhoneiro, o direito de defender a sua vida e a vida da sua família. Então veja, esses sujeitos, esses políticos desarmamentistas aqui que estão cercados, tem um aqui que está com 10 seguranças, às vezes 15, fortemente armados, um lá do Rio de Janeiro, o Freixo, esse aí eu posso falar, porque ele faz isso abertamente, ele luta para tirar as armas da população, só que ele está totalmente protegido, e não é só a vida não, é o patrimônio dele, e para ele é mais importante ele ter isso aí e você não. Porque quem tem um pouco de condição consegue romper essa barreira burocrática, consegue romper essa barreira econômica e chegar até possuir uma arma de fogo. Mas o sujeito comum, o homem do povo, aquele que está lá trabalhando, estes políticos que dizem defender os trabalhadores, tiram do trabalhador o que ele teria de mais precioso, que é poder defender a sua família, a sua vida. Aquilo que ele levou, um carro que o sujeito... milionário, bilionário faz assim e compra, o da ponta lá levou 1 ano, 2 anos, 5 anos juntando dinheiro, comendo angu, farinha com ovo, para poder comprar um carrinho. Aí vem um vagabundo lá e tira, porque esses caras que têm segurança armada simplesmente não permitem que ele possa se defender. Então, eles querem nos subjugar a ponto de nós morrermos à míngua e ficarmos sendo só os que morrem. E o pessoal fala, bom, mas aí você vai matar ou vai morrer? Gente, agora a gente só morre. Agora a gente só morre. Um baita negócio. A gente só morre. Garantido. O Maciel tá falando, né? Pô, será que dá pra piorar ainda mais, né? A gente chegou num ponto aqui que, pô, será que dá pra baixar mais o nível ainda? Eu quero que você fale pra gente. Obrigado, Teresina Ishibashi. Obrigado, Cíntia Michela. Fernando, adoro o seu trabalho. Obrigado, valeu demais, Cíntia. Agradeço a todo mundo que manda superchat, todo mundo que é inscrito no canal. Eu quero que você mate uma curiosidade nossa aqui e dê uma instrução pra gente aqui, Marcos. Beleza, o cara tá escutando a gente aqui, ouviu e falou, pô, beleza, né? Eu acho que eu vou conhecer mais. O cara hoje que quer conhecer, porque muita gente também entende assim, o Bolsonaro vai obrigar todo mundo a ter um AR-15. Não, pessoal, não é isso não, é pra quem quer. É um trabalho lascado. Sabe? Você fala assim, não, Fernando, eu não quero, sabe? Pô, amanhã eu assisto a live, hoje eu não quero, hoje eu não vou assistir não, porque eu não quero ter uma arma. Eu quero que você diga pra todo mundo que se interessou, que acendeu aquela centelha, né? Aquela fagulha de, pô, realmente vou querer saber mais. O cara hoje pra ter uma arma, vamos lá, eu quero ter uma arma. Me diz aí, passo a passo, inicial pro cara que não entende nada. Se eu falar que precisa, vocês vão desistir. É muita burocracia. O que eu recomendo? Se você tem vontade, se despertou interesse, entra na internet e coloca Clube de Tiro próximo. Clube de Tiro. Acha um clube, um stand perto da sua casa. Vai lá fazer um curso, dá alguns disparos. Isso aí vai ser barato, não tem burocracia. Não precisa ter licença pra Não, é ir no tranquilo. clube. Você vai no clube, conhece, se enturma. Eles vão te explicar tudo isso. No geral, ter residência fixa, ocupação lícita, não ter antecedente criminal em absolutamente nenhum canto do universo. É bem puxado. Aí você vai fazer um psicotécnico, um exame de aptidão prática. Em linhas gerais é isso, tá? Esse é o resumo do resumo do resumo. Só que isso é custoso, é chato, é cansativo. O legal é o seguinte, você se interessou? Vai atirar, procura um clube, entra no universo, vai entender como é que é, vai conhecer as pessoas, porque a imprensa mostra o clube de tiro como se fosse aquele monte de cara, barbudão, malvadão, aqueles motoqueiros americanos, sabe? Vai matar todo mundo. Não é. Se você for num clube, gente, vocês vão ver que é família, é pai de família lá, é criança lá, é a esposa, é os filhos, é o pessoal praticando um esporte. A gente encara isso aí como um esporte. Então vocês vão ter acesso, vão conhecer. Não é tão difícil fazer um treino. Sempre tem em todos os lugares
cursos de tiro básico. O Benê Barbosa tem um curso fabuloso que a gente chama de Gun Experience, que é você ter o primeiro contato com várias armas, que ele faz lá em Atibaia. Então procura aí Projeto Policial, que é uma iniciativa do Benê Barbosa, que é o pai de todo mundo que fala de arma no Brasil. É o nosso Olavo de Carvalho, dos armamentistas. Eu só existo porque existiu um Benê que lá atrás impediu que proibissem totalmente a comercialização de armas do Brasil. Então todo o meu trabalho é fruto do trabalho do Benê. Então tem o Projeto Policial, tem vários canais armamentistas, César Melo, que você pode conhecer, tem o Samuel Couto. No YouTube é mato, mas vai, se interessa. Eu só queria pedir uma licença um pouquinho, Fernando, para eu poder falar para eles por que eu estou aqui e o que eu faço. Que é rapidinho. Meu nome é Marcos Polon, como ele falou, eu sou especialista em legislação de controle de armas e eu fundei e hoje sou presidente do Movimento Pro Armas, que é uma associação civil pautada em 3 elementos específicos. A gente atua na produção de conteúdo, que é o YouTube, vir aqui, escrever livro, escrever parecer e a coisa arada toda. A judicialização, então nós temos um corpo jurídico com mais de 30 advogados só para impugnar as vezes que tentam impor alguma injustiça, aí a gente entra com ações, tem uma no forno que vai sair talvez hoje ainda, por conta de algo que saiu recentemente, e quando somos chamados de traficante de armas, a gente aciona o jurídico também para buscar as reparações na imprensa. E o terceiro pilar da nossa atuação é a militância política, é a atuação política. Então, todos os meses eu estou aqui por pelo menos uma semana, falando no Legislativo, falando no Executivo, não só para a pauta andar e as pessoas terem mais direito, como também tentar evitar os problemas que acontecem. Falar bem rapidinho para não tomar seu tempo, teve uma lei que queria impor ainda mais restrição, passou no Senado em regime de tramitação especial, não ia nem ser votado no plenário. Nós conseguimos, com os senadores que foram acionados nos seus estados, pelos nossos integrantes, travar isso aí com recurso dentro do Senado e matamos esse projeto de lei. Então, pessoal, você que é atirador ou não, só o fato de você entender que a gente tem que viver num país livre, faça parte dessa luta, entenda esses argumentos, compreenda, estude isso aqui, porque se você não fizer isso, nos churrascos de família, que é onde a gente define voto, aquele primo esquerdista maconheiro vai vir com as mesmas perguntas de sempre, você não vai saber se defender, não vai saber responder. Então se intere, entenda essa situação. Por que nós queremos armas? Não é para matar os outros. Nós queremos armas para defender o que a gente tem de mais precioso, que é a liberdade, que é a nossa vida, que é a nossa família, que é aquele núcleo duro que todo conservador quer preservar. É para aquilo. Então nós temos que construir aquilo, temos que manter aquilo, mas como é que a gente defende aquilo? No dedo? As armas de fogo são para isso, para defender aquilo que a gente acredita. E nisso, nos canais que eu falei para vocês, vocês vão encontrar matéria sobre o desarmamento e o cristianismo, que as pessoas acreditam que Jesus é desarmamentista. Não é. O desarmamento é cultura. E aí pesquisem sobre a cristiada, os cristeiros, para saber até onde os déspotas, os cretinos, os ditadores estão dispostos a ir, depois de nos desarmarem. Exatamente. Quero lembrar, nesse ponto específico que o Marcos está falando, pessoal, eu chamo todo mundo à realidade. Sabe, a gente conseguiu eleger o Jair Bolsonaro, ótimo, lógico, esse aqui foi, né? Eu acho que nem o Jair tava muito assim, eu acho que quando ele ganhou, ele falou, puta que pariu, ganhou. Foi massa. Mas a gente tá num ponto hoje que há um risco, né? Há um inimigo batendo a porta. Há um inimigo armado até os dentes batendo a porta. O Brasil, ele não tá... não foi... A eleição do Jair não conquistou a paz para o continente. Pelo contrário. Muito provavelmente, nós ainda nos depararemos num futuro próximo com a necessidade de uma intervenção armada global num país vizinho nosso. Que está ali destruindo seu próprio povo, matando seu próprio povo. Eu quero lembrar a todos vocês que quando nós falamos de desarmamento num país da América Latina, um país pobre, um país em desenvolvimento, um país que faz parte de um continente mergulhado em armas. A América Latina é um continente mergulhado em armas. Todos os vagabundos da América Latina têm no mínimo um 38 na mão. Todos. Você pega um menor hoje de 14 anos numa comunidade pobre do Rio de Janeiro, ele tem arma. Você pega um vagabundo hoje numa favela aqui do Distrito Federal, ele tem arma. Todos os elementos malignos da sociedade na América Latina têm armas. Nós vivemos num continente onde a população boa, pai de família, mãe de família, foi desarmada. Então nós precisamos, inclusive, Marcos,
inserir a questão das armas em todas as manifestações públicas que a direita fizer. Sabe? Isso tem que fazer parte da nossa construção de um eleitor de direita. Você que está aí, que já entendeu a diferença entre eleger um candidato de esquerda e um de direita, você que já entendeu entre ter uma máquina pública de esquerda e uma de direita, nós precisamos trazer a pauta das armas para dentro dessa militância de direita, para que ela seja uma pauta indissociável do movimento da direita, junto com o cristianismo. Sabe, nós precisamos mostrar que o que nós verdadeiramente queremos para o Brasil é uma administração de direita, uma administração cristã e uma administração que entende que o cidadão brasileiro, pai de família, ele precisa ter uma arma para defender a sua família. Ele precisa ter possibilidade de se defender de uma forma eficaz. Porque uma coisa incrível que o Marcos Polon falou aqui, o cara que é pai de família, ele vai se defender de qualquer jeito, sem arma ou com arma. A diferença é a chance de sucesso. Chega um vagabundo armado na sua casa, você vai fazer o quê? Você vai baixar a cabeça e deixar ele matar seu filho? Não, você vai enfrentar ele nem que seja no tapa. Mas é lógico que você vai perder. O cara tá armado. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter a chance de defendermos com eficácia a nossa vida, a nossa família. Marcos, eu agradeço demais, agradeço aqui ao Mistura Campeira, Cizili, obrigado pelo Maciel de Campo, obrigado Pedro Pontes, agradeço a todo mundo que mandou superchat, todo mundo que se tornou membro do canal. Adorei a do primo, tô precisando de combater uns assim. Deus nos deu o direito de nos defender. Venda a sua capa e compre uma arma, né? A citação de Cristo. Parabéns pela defesa de nossa liberdade. Obrigado, Chico Ferrari. Polon, agradecer por deixar eu, minha esposa e minha filha de 1 ano e meio ficar no caminhão dia 9. E vamos fazer aquele blues de novo. Abração. Valeu. Marcos, agradeço demais a oportunidade de você estar aqui, você ter aceitado aqui o convite. E vamos lá, deixa eu ler o último superchat aqui. Obrigado, Leonardo Rossetti. A posse e porte de armas salvou uma cidade do interior do Texas. E o grupo do Black Lives Matter ia entrar para quebrar tudo, mas só passaram pianinho pela entrada da cidade, quando viram a população armada do lado de fora. Marcos, agradeço demais mais uma vez e suas considerações finais? Fernando, eu que agradeço a todo mundo que está aí, agradeço ao seu trabalho, ao pessoal que está inscrito no canal. Peço que conheçam o meu canal, Marcos Polon, também, se inscrevam lá. E só para deixar uma reflexão para vocês, nós temos o celeiro do mundo, nós temos o país mais rico. Meu medo não é o Brasil precisar invadir um outro país, é eles quererem invadir o nosso. E nos Estados Unidos, atrás de cada arbusto, atrás de cada árvore, atrás de cada barranco, tem um redneck com um fuzil na mão. O que nós temos para oferecer se resolverem invadir o nosso país? Flores e livros? Durmam com um barulho desse. Um forte abraço, mais uma vez, muito obrigado. Por isso que eu digo, não é sobre armas, é sobre liberdade. Valeu demais, Marcos. Vamos lá, sucesso e tamo junto aí. Comunicação e política à disposição do Grupo Pro Armas. Valeu, pessoal. Valeu.